Vanessa Rodrigues, sou professora de arranjo e neste vídeo vou falar sobre como lidar com um grupo estudantil de instrumentos em níveis misturados. Bom, como qualquer conjunto estudantil vai ter características e necessidades únicas, vamos ver como tratar o mesmo trecho de música com dois exemplos hipotéticos de conjuntos de instrumentação e habilidade diferentes. Vamos lá! Vamos supor que no conjunto A temos uma flauta avançada, um clarinete intermediário, um clarinete iniciante, um trombone intermediário meu básico, dois violinos intermediários, um violino iniciante e uma viola intermediária. Vamos ver um arranjo para este grupo de um trecho de Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Obviamente, nessa situação, destacaria a técnica da flauta avançada como solista e o restante do conjunto como apoio. Isso não quer dizer que vamos a dar partes chatas para quem não é avançado. Ao contrário, é sempre importante tentar escrever algo o mais interessante e musical possível para todos, independente do nível de aprendizado. Primeiramente, o arranjo é feito no tom de Mi menor, que é muito mais trabalhável do que o tom original de Mi bemol menor, tanto para os sopros quanto para as cordas. Vemos que a parte do violino intermediário é divise. As duas partes aparecem na mesma pentagrama e cada violinista escolhe uma. A gente vê aqui que a melodia toda aparece na parte da flauta. Vale notar que é recomendado não ultrapassar o Sol 5 para aluno avançado de flauta. Por isso, a passagem original de arpejos, que vai até Si5, foi alterada nos compassos 5 a 8. Aqui vemos como seria a melodia na sua forma original. Claro, depende do flautista individual do seu conjunto. Se consegue tocar essas notas agudas sem dificuldade, pode escrever essa melodia inalterada. Mas, caso precise alterar, isso aqui é um possível jeito de escrever essa parte arpejada para que fique dentro da extensão recomendada. Repara que a flauta avançada é a única parte que tem marcas longas de fraseado. Isso é porque estudantes de instrumentos de sopro de níveis mais básicos tendem a focar mais no imediato, produzir um bom som e ligam menos notas em uma só respiração. Só depois de um certo tempo de estudo vão começar se preocupando com o fraseado mais longo. Agora vendo a parte do clarinete. Lembramos que melodias arpejadas são muito idiomáticas para as madeiras. Mas quando estamos lidando com alunos intermediários, temos que tratar isso com cuidado em respeito a tal quebra entre Si3 e Si bemol 3 escrito. E que movimentos rápidos entre esses grupos de notas são arriscados. Arpejos completos seriam assim nesses dois compassos. Mas decidi deixar uma pausinha entre uma nota e a outra a cada lado da quebra, como vemos aqui e aqui, para dar ao clarinetista intermediário um tempinho para atravessar a quebra, sendo que é bem difícil tocar passagens rápidas e ligadas como arpejos através da quebra. Agora, os únicos instrumentos graves que temos são o trombone e a viola, ambos de nível intermediário. Eles vão cobrir a linha de baixo. É importante notar aqui que o trombone tem uma parte ritmicamente um pouco mais simples do que a viola, porque precisa respirar e não tem a mesma agilidade que a viola tem. Vemos que o trombone está marcado com dinâmica mezzo-piano e a viola com forte, devido à natureza dos dois instrumentos. O trombone naturalmente vai soar muito mais forte do que a viola. E, na verdade, do que todos os instrumentos do grupo. Então sempre tem uma marca de dinâmica mais suave do que os outros instrumentos. Vamos escutar a parte grave do conjunto, a viola e o trombone juntos. Agora falamos um
pouco das partes iniciantes. Observe que o clarinete iniciante fica no registro chalumeau o tempo inteiro. Vemos que na parte de violino iniciante, do início até o compasso 8, toca praticamente o mesmo ritmo do que os outros violinos. Mas no compasso 9 até o final, o ritmo dos violinos intermediários é complicado e variado demais para emular na parte iniciante. Então, sua parte, a partir desse momento, fica tocando semínimas com um contorno interessante de melodia. Neste trecho, o clarinete tem uma única nota por compasso, mas numa figura rítmica repetitiva. Vamos ouvir o clarinete e o violino iniciante juntos nesta parte. Agora vamos escutar o arranjo completo. Agora vamos ver um outro arranjo do mesmo trecho de quarta-jaca, nesta vez para um conjunto muito diferente. Agora, no conjunto B, temos 2 flautas intermediárias, um oboé iniciante, um clarinete avançado, uma trompa iniciante, um trompete avançado, um trompete intermediário, 10 violinos intermediários, 2 violinos iniciantes, um violoncelo intermediário e um contrabaixo iniciante. Repara que nos 2 casos tem uma certa carência de instrumentos de tessitura grave. Isso é um problema muito comum que a gente tem que saber lidar. Então, no caso deste conjunto, o violoncelo vai segurar a linha de baixo e o contrabaixo iniciante vai apoiar com uma linha mais simplificada. Não seria uma boa ideia deixar um contrabaixista iniciante segurar parte grave do conjunto sozinho. Vamos escutar a linha de baixo desses 2 instrumentos juntos. Primeiro, vemos que este arranjo tem uma textura mais variada do que o exemplo anterior, começando aqui com um solo de trompete avançado, acompanhado pelas cordas. As madeiras e a trompa entram só no compasso 5, onde o clarinete e as flautas entram com as respostas arpejadas. Os 2 instrumentos avançados neste conjunto são o primeiro trompete e o clarinete, mas não coloquei eles 2 na melodia principal em uníssono. Em vez disso, coloquei a melodia só na parte do primeiro trompete e decidi aproveitar da extensão do clarinete para fazer algo diferente com ele. Sabemos que o clarinete é um instrumento muito versátil e soa muito bem e controlado por toda a sua extensão. Então, se tiver um clarinetista meio avançado no seu grupo, é bom aproveitar. Vemos neste exemplo que o clarinete entra com figuras arpejadas que atravessam a quebra, mas isso não seria problemático para aluno avançado. Vemos aqui no compasso 9, começa com a contralinha de suporte e vai entrelaçando entre suporte, melodia principal e linhas de baixo, como vemos nos compassos 11 e 12. Aqui suporte, aqui melodia principal com o trompete avançado e violino 1, e aqui na linha de baixo com o violoncelo. Um aluno bem avançado alcançaria esse Fá sustenido 5,
nota final da música. Mas, como sempre, vai depender do aluno específico do seu conjunto. Então, se tiver dificuldade com essa nota, pode transpor o arpejo no último compasso uma oitava para baixo. Vamos escutar a entrada do clarinete e depois a interação entre o clarinete e o primeiro trompete. Como mencionei, o primeiro trompete, o avançado, entra sozinho na melodia no início e os dois trompetes só tocam juntos a partir do compasso 9, para dar uma textura mais densa nessa parte. O trompete intermediário fica alternando frases de 2 compassos com pausas, para dar uma aliviada na empolgadura, porque é provável que não vai ter a mesma resistência que o trompete avançado. Aliás, toca uma versão simplificada da melodia e as últimas 2 notas da frase nos compassos 10 e 14 são em harmonia com o primeiro trompete. Vamos escutar os 2 trompetes juntos nesse trecho. Agora vamos dar uma olhada nos violinos. Vemos que começam com a mesma figura rítmica que no exemplo anterior. Do início até o compasso 8, os violinos assumem um papel de suporte rítmico e harmônico. A maior diferença começa a partir do compasso 9. Aqui o violino 1 toca uma versão simplificada da melodia principal, e o segundo violino intermediário com uma melodia harmonizando o primeiro violino. Ambas as melodias muito parecidas com a linha do segundo trompete, porque a melodia principal sendo tocada pelo trompete avançado pode ser um pouco problemática para o violinista intermediário. Vamos ver melhor em tom real. É difícil para o violinista intermediário executar esse Lá sustenido e logo depois o Ré sustenido rápido em semicolcheias. Sim, é bem mais fácil na meia posição, mas o primeiro instinto do aluno vai ser de tentar tocar essa parte deslocando o primeiro dedo. Bom, como sempre, vai depender dos seus alunos individuais. E se der para desafiar eles até mais, pode escrever a melodia principal inteira nesse trecho de compasso 9 até o final para o primeiro violino junto com o primeiro trompete. Como no caso do exemplo anterior, o violino iniciante vai querer imitar o ritmo dos outros violinos. Então, no início até compasso 8, toca exatamente o mesmo ritmo e articulação que eles, sempre tocando notas fáceis. A partir do compasso 9, os outros violinos começam a tocar ritmos mais complexos, então o violino iniciante toca outro ritmo mais simples. A partir do compasso 13, o oboé iniciante entra com o mesmo ritmo que o violino iniciante. O oboé não continuou desde o compasso 9 para poder dar pausa suficiente para ele reajustar a embocadura e preparar a próxima frase. Aqui tem um momento didático. Agora o violino iniciante vai tocar um ritmo diferente do que os outros violinos, mas o mesmo ritmo que outro instrumento do conjunto. Então pode avisar o violinista e oboé iniciantes de se escutar um ao outro a partir do compasso 13. Assim, estimula a consciência do que está acontecendo nas partes dos outros instrumentos do grupo. A trompa iniciante também precisa de bastantes pausas. Também lembramos que a trompa tem que imaginar a nota antes de tocá-la. Então é importante para aluno bem iniciante não ter que mudar muito de nota, nem de tocar ritmos rápidos para focar na produção da nota certa com um bom som. Aqui a trompa entra no compasso 5 com 4 Si repetidos e vemos no tom real que tem a mesma nota que o violino iniciante. É sempre bom colocar a nota da trompa iniciante dobrada em pelo menos mais um instrumento do conjunto, para ajudar ela a acertar a nota. Agora voltamos para tom escrito e escutamos o arranjo.
Espero que vocês gostaram e acharam útil. Se você está assistindo desde o canal YouTube, inscreve-se no canal e vá no site arranjebem.com.br. Você pode baixar material suplementar e deixar seus comentários. Muito obrigada!